Olá, tudo bem? Isis Vieira aqui para finalizarmos o módulo 8, Relacionamento Interpessoal. Na aula de hoje eu vou falar sobre competências para administrar relacionamentos e criar redes de cooperação. Vamos lá? O maior desafio é trabalhar as competências para desenvolver a liderança e gerenciá-la, principalmente porque no ambiente organizacional as mudanças são consideradas algo difícil de lidar. E o gestor deve saber conduzir essas situações que fazem parte do cotidiano. O líder deve possuir uma postura destemida, corajosa, autoconfiante, humilde, criativa e inovadora, ou seja, empreendedora. Em um mundo globalizado, as pessoas consideradas potenciais são as que têm um senso crítico, mas sem apresentar preconceitos. Esse profissional não vê problemas pela sua caminhada, e sim os coloca como desafios. O foco principal deve ser as suas metas. Outra característica marcante é a disciplina, mas não somente a disciplina profissional, também a sua saúde, atitudes e organização pessoal e profissional, levando em consideração a administração do tempo, realizando tudo o que precisa para a sua vida ter qualidade no lazer, nos relacionamentos, estudos, trabalho. O profissional potencial não cansa de estudar, ele é uma pessoa curiosa. Ele se mantém informado para levar à sua equipe tudo o que precisa para se fazer um bom trabalho. Também uma pessoa que tem uma experiência grande e sempre é visto como alguém interessante. Silveira, em 2004, menciona que existem 3 formas de aprender: pela experiência, ou seja, praticando, pelo estudo, recebendo lições, e pela condição das duas coisas. A disciplina no trabalho traz bons resultados. Vamos conhecer? Ter capacidade analítica, que é ter capacidade para analisar, abstrair e propor soluções por meio do pensamento dedutivo e indutivo. Essa competência permite ao gestor de relacionamento visualizar e interpretar corretamente as diversas situações enfrentadas durante a sua gestão. A comunicação assertiva é a capacidade de expor ideias, relatar fatos relativos às atividades de maneira clara, competente, inteligível, proporcionando um diálogo e feedback. A comunicação é uma das habilidades mais importantes na vida de um líder. É necessário no compartilhamento de objetivos e pensamentos que precisam ser comuns ao seu time. A comunicação se refere à troca de mensagens ou informações entre essas pessoas, ou seja, diz respeito à capacidade de dialogar, trocar ideia ou conversar, seja por intermédio da leitura, escrita, fala, símbolos, expressões e da forma que escutamos as pessoas. Comunicação eficaz é aquela que torna um pensamento comum, que produz ou incita a resposta por parte do outro. Uma comunicação assertiva significa emitir uma mensagem seguindo um objetivo, com coerência entre sentimentos, pensamentos e atitudes. A assertividade também se opõe à agressividade, na qual a pessoa se expressa com uma carga emocional muito grande. O que se obtém com a assertividade é principalmente o equilíbrio das emoções negativas sem impedir a sua expressão. Você sabia que os antigos gregos tinham uma filosofia contida em 3 palavras sequenciais? Credibilidade pessoal, sua empatia e a lógica? Etos dizia que era credibilidade pessoal, o quanto as pessoas acreditam em você. Patos, sua empatia, sentimento, que era a sintonia na comunicação, e logos, a lógica, que é a parte pensada da comunicação. Resumindo a sequência, seu caráter, seus relacionamentos e a lógica da mensagem. A maioria das pessoas, ao apresentarem uma ideia, vai direto a logos, a lógica do cérebro esquerdo, e não leva em conta o ethos e o patos. A criatividade, que é a capacidade de formular novos padrões, criar ideias inovadoras para o desenvolvimento do trabalho, trazendo resultados para a organização. Para saber se alguém é criativo, a gente precisa antes ter clareza sobre o que é criatividade. A criatividade pura é um ato mental que consiste, em última análise, da capacidade de combinar sons e imagens de forma subjetivamente nova, independentemente de qualquer conexão lógica com o mundo exterior. Essa definição de criatividade desloca os aspectos de novidade e originalidade, beleza, utilidade, veracidade, viabilidade e implementação para um segundo momento. Criar é um ato pessoal e subjetivo.
capacidade em perceber a importância do cliente e promover satisfação por meio da sua gestão, principalmente quando for passar essas informações para a pessoa que vai realizar o atendimento. Capacidade de orientar e dirigir os esforços grupais, assegurando a manutenção da moral e do nível de motivação quanto aos compromissos assumidos, levando de forma sistemática os demais elementos a atingirem os resultados esperados. A competência que chamamos aqui de liderança é, na verdade, uma combinação de várias competências, mas nos prenderemos somente a atitudes intrapessoais de comando, inspiração e valores, ou seja, aquelas que criam um modelo real e exemplar de caráter para os outros. Quem duvida que a gente está vivendo num mundo que se torna cada vez mais complexo e incerto? Lidar com essa complexidade e obter resultado positivo representa o maior desafio para as organizações e para as pessoas nesse novo milênio. Os grandes responsáveis pela efetivação da mudança são as pessoas que possuem uma postura de liderança. A mudança organizacional se dá por meio do desenvolvimento das competências das pessoas, que nas organizações são geridas pelos seus respectivos líderes. A líder precisa desenvolver uma cultura ou um sistema de valor baseado em princípios. Desenvolver esse tipo de cultura numa empresa não é fácil, é um trabalho constante que só vai ser alcançado por líderes que tenham visão, coragem e humildade para aprender e crescer. É preciso equilibrar a função de gestor que comanda, delega e produz resultados e de líder que inspira e percebe que o ambiente de trabalho é um sistema social em que as pessoas têm um papel decisivo na consecução dos objetivos. Lealdade, seriedade, retidão e responsabilidades no tratamento de questões empresariais está intimamente relacionada a vestir a camisa da empresa a qual você está representando por meio de uma palavra, de uma ação ou de uma atitude verbal. Capacidade de organizar e apresentar argumentos de forma convincente, induzindo outras pessoas a acreditarem nas suas ideias e opiniões. A persuasão é com certeza um importante elemento no processo de administrar os interesses da empresa. E você consegue persuadir com facilidade? Convencer, na maioria das vezes, está ligado a fatos racionais e lógicos, mas é importante também comover as pessoas, despertando a vontade de concordar com as suas ideias. Facilidade em estabelecer contato, desenvolvendo harmonia e confiança no seu relacionamento. Sobressai pela cortesia e atuação dispensadas aos outros. O relacionamento interpessoal exigido ao gestor de relacionamento é uma das competências mais facilmente identificável. Diz respeito à eficácia em trabalhar em time, à capacidade de influenciar outras pessoas, criar parcerias e catalisar mudanças. A arte do relacionamento pode ser reaprendida e aperfeiçoada, desde que tenhamos interesse, instrumentos e vontade de criar um clima propício à interatividade. O líder que tem visão do negócio, ele tem uma visão geral da empresa. Ele identifica oportunidade de negócios e capacidade de integrar-se em esforço comum para a realização das atividades que são visualizadas. Na visão de negócio, esse gestor descreve uma estrutura de metas para uma organização. Ele sabe visualizar os problemas que precisam ser solucionados, bem como as estratégias de ação serem seguidas para a solução do caso. Marketing pessoal é muito mais do que construir uma imagem ou perfil público. A imagem é como o público nos percebe e é determinante que a gente seja percebido adequadamente. É de suma importância que as pessoas vejam o gestor de relacionamento de uma forma adequada. É uma ferramenta importante para uma pessoa que decide ser um gestor. Machado, em 2001, define como o processo pelo qual a pessoa vende a sua imagem pessoal ou profissional. O marketing pessoal deve ser usado de forma bem intencionada e com ética. Ele também menciona que é difícil avaliar as competências das pessoas, principalmente se não somos habilitados para fazer essa ação. Com isso, associamos a imagem da pessoa a conceitos pré-estabelecidos, como, por exemplo, você usar um terno. Ele representa bom nível intelectual, emprego qualificado, bom nível de status. Usar joias representa riqueza, status, sofisticação. O carro representa o status, o livro, a cultura, a inteligência.
A cor branca representa paz, saúde, higiene. O uniforme, disciplina, ordem. Então, vai por aí em diante as nossas representações através da visão, da imagem pessoal. O gestor deve aprender a ouvir. É comum as organizações afirmarem que ouvem os seus clientes, mas de modo geral isso até acontece, porém com ressalvas. Por isso é importante oferecer os instrumentos, os meios que facilitem a comunicação entre clientes e organizações. Além disso, é preciso que exista adequada preparação para filtrar essas informações dos clientes e identificar o que é necessário responder. Isso é, deve-se compreender o que de fato é relevante e o que não é, tanto para o cliente quanto para a organização. Resumindo, é preciso muita maturidade dessa pessoa que vai estar à frente, colocando clientes e empresa nesse relacionamento. Eu espero que você tenha gostado de todo esse conteúdo que eu preparei com muito carinho. A gente se vê no próximo módulo. Até mais!